continuar o nosso bate-papo com essa maravilhosa que está aqui nos trazendo partes significativas da sua vida. Até agora nós já falamos da infância dela. E agora a gente precisa dar um passinho adiante, né, Caitlane? A gente precisa saber, depois dessa fase de infância que entrou na adolescência. Fala aí pra gente como foi sua adolescência. Na adolescência também, eu já tive que ser uma mulher arretada. Porque depois que eu concluí os meus estudos lá onde eu morava na roça, né? Como é normal, os jovens vêm em busca de algo melhor, vim para Petrolina. Chegando aqui, comecei a morar com meu tio, mas não é uma coisa boa você morar em casa de família, para falar a verdade, né? Alugamos uma casa que você também fez parte desse tempo, com mais 2 amigas, e aí veio mais dificuldades, como a gente sabe. Naquele tempo o salário era, acho que 500 e pouco, né? Mais ou menos. Então tinha as dificuldades do dia a dia e era luta por cima de luta, mas aí também foi o quê? Luta aprendizado pra gente crescer. E aí a gente morou, eu nem me lembro quantos anos, depois cada um foi pro seu... Uns casaram, cada um foi cuidar da sua vida. E chegou o tempo que eu também engravidei, né? E fui morar com o pai do meu filho. Depois descobri coisas erradas. E uma coisa que eu nunca tive foi medo. Porque meu filho é recém-nascido, eu botei ele pra correr. E fui cuidar do meu filho, trabalhar. Me lembro que eu entrei no shopping. E eu entrava de manhã, saía de noite. Meu filho, é tanto que meu filho começou a chamar minha mãe de vó, minha mãe de mãe e eu de Kate. E aquilo me doía, apesar que minha mãe era mãe dele, né? Porque se me ajudava a criar, era mãe dele. Mas eu sempre batalhei, porque eu disse, tem uma coisa na vida que eu nunca quero passar, é ver meu filho passando necessidade ou não ter um teto. De resto, eu encaro. Tem dias que com a dificuldade bate a tristeza, porque quem é mãe solo sabe da dificuldade, quem tem uma casa, cuidar do filho praticamente sozinha, porque filho é da mãe. O pai, se tiver casado com a mãe, é pai, mas quando se separa não é a mesma coisa, e filho sempre é da mãe, até casado, né? E sempre tive que batalhar. Entrei no shopping, passei acho que uns quase 5 anos nessa batalha de entra de manhã, só tinha uma folga na semana. E praticamente quem criou meu filho até uns 4 anos, assim, foi minha mãe. Mas procurei meu lugar, botei na minha mente que teve uma piada que eu escutei de um irmão meu, né, quando eu tinha meu filho, eu digo, vou sempre morar perto da minha mãe, que graças a Deus eu sempre tive a ajuda da minha mãe, é uma pessoa que é um exemplo para mim e que sempre me ajudou. Mas eu sempre quis ter meu lugar e dos meus filhos, não morar dentro de casa. Sobre o nascimento do seu filho, tem uma experiência bastante marcante na sua vida, né, Caitlane? Que eu gostaria que você trouxesse para a gente, porque o nascimento do seu filho não foi um nascimento, digamos assim, normal, né? Teve uma situação que você passou e que você precisou ter um pouco mais de garra, digamos assim. Pois é, meu filho nasceu de parto normal, que na verdade era para ser cesárea. Cheguei às 12 horas e sofri, fui ter 6h26 da manhã, puxado. Tanto que machucaram a muleira, que nem fala, né? E ele teve um coágulo no cérebro, ficamos 12 dias internados no Dom Malan. Eu tive começo de hemorragia, porque tipo, ele era pesadinho e eu estava cirurgiada não, teve ele normal, só que eu não tive tempo nem de descansar, porque no dia que ele nasceu, a gente já foi transferido urgentemente para cá. Passamos 12 dias e eu chorava porque meu leite secou e era aquele desespero e pegava leite escondido, que não pode, né, para dar a ele. E todo mundo da família começou a fazer oração, corrente de oração, e graças a Deus, assim, aconteceu um milagre, porque teve um dia que eu estava desesperada e lá tem uma igreja. E veio na minha mente para mim rezar o texto e deixar
o terço na imagem de Nossa Senhora. Aí eu pensei, meu Deus, vou deixar meu terço aqui, quando eu voltar, não vai dar mais. Mas atentei e deixei. E quando foi de noite que eu fui pegar, eu deitei ele no bercinho e coloquei o terço assim, na cabeça dele, né, ao redor. E no outro dia, a cabeça dele amanheceu como se ele tivesse tomado banho, sendo que a gente dormiu no ar-condicionado. Molhada, como se ele tivesse saído do banho. E naquela hora eu já fiquei emocionada e disse, meu Deus, aconteceu um milagre. Tanto que naquele dia teve uma ultrassonografia da cabeça e o coágulo tinha, não desapareceu totalmente, mas estava bem pequenininho, que até a médica lá disse que tinha sido um milagre. E graças a Deus hoje o meu filho vai fazer 18 anos, o ano que vem. Saudável, que eles passaram um Gardenal para ele ficar tomando. E é tanto que minha mãe falou, Kate, se acontecer um milagre, se você acredita, joga esse Gardenal fora que ele não vai precisar não. Ele nunca teve uma crise de nada, graças a Deus. E com certeza quando a gente passa por uma experiência como foi essa sua, muda muita coisa nas nossas convicções e dentro de nós, consequentemente. E o que é que você pode extrair de quem Kate se tornou a partir dessa experiência? Primeiro a de ser mãe e depois a de viver na primeira maternidade uma experiência tão forte como essa. O que é que você destaca assim, isso mudou dentro de mim? Minha fé, minha força, ali eu vi que diante de tudo que eu passei, porque foi 12 dias de sofrimento, eu vi o quanto eu sou forte. O quanto eu tenho que dobrar meus joelhos, porque Deus sempre está do nosso lado. E foi um amadurecimento, porque eu tive filho cedo, né? E eu amadureci muito, eu aprendi muito com aquelas situações, de ver outras mães sofrendo também. E essa situação não tem como a gente não amadurecer, né? Passando por ela. Mas graças a Deus, hoje eu digo que tudo na minha vida é aprendizado. Com certeza. A escola, né? O mundo é uma escola. Com certeza, a gente extrai o bom ou o ruim, né? É uma escola. Mas aí você tem o seu filho com 18 anos e depois Kate tentou esse relacionamento. Porque Kate é mãe de 2 filhos, então tem uma história aí no meio. Aí depois, fiquei sozinha um bom tempo, comecei a me relacionar e me juntei de novo. Aí foi outra temporada de sofrimento, porque meu ex-marido tinha o vício em bebida. E você sabe que quem tem um vício em bebida é uma luta. E eu me lembro que eu trabalhava e tinha vezes que eu chegava em casa, eu não podia descansar, porque ele bebia e ele era aquele tipo que bebia e não conseguia parar. Então era som alto a noite inteira. Era eu sem dormir, eram os meninos sem dormir. E eu fui empurrando isso com a barriga, porque nós mulheres temos aquela mania de que a gente quer fazer de tudo para salvar a família. Sendo que acha que o outro não está tendo interesse nenhum nisso, né? Eu ainda fiquei 5 anos nisso, mas quando começou a afetar os meus filhos, eu disse, aí dei um basta e chega, porque pra mim não tem nada, nenhum relacionamento na vida que vai ser mais importante do que a saúde mental dos meus filhos. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E dentro dessa sua experiência, Kate, voltando ali para o contexto da sua infância, do que você precisou enfrentar assim, na sua adolescência, nas suas 2 maternidades, nesses rompimentos que você precisou escolher por você, escolher por seus filhos, o que você olha assim, diz esses momentos, em algum momento da minha vida, alguém me disse que isso não era possível e hoje você realizou coisas que antes até você mesmo não achava que seria possível, que você destaca assim de conquista, de realizações que você teve na sua vida diante de todo esse cenário de dificuldade e que talvez você nem tenha acreditado em um momento, mas aí você hoje se depara com essa realidade. Eu conquistei isso trabalhando sozinha, eu conquistei isso com o meu próprio esforço. Quando a gente se separa, a gente tem dentro da gente o medo. E eu tive esse medo, mas eu sempre encarei as coisas. Sempre encarei
assim, com garra e coragem. E eu conquistei muitas coisas, graças a Deus. Diante de tudo que eu passei hoje, eu posso agradecer a Deus, porque eu tenho, ainda pago aluguel, mas tenho o meu lar, tenho o meu transporte, tenho o meu trabalho. E estou conquistando minhas coisas, estou começando a empreender agora, porque eu tenho um sonho de trabalhar para mim, porque eu já trabalhei muitos e muitos anos para os outros, então eu quero fazer a minha própria história em relação a trabalhar para mim, a ter tempo com os meus filhos, ao meu filho dizer, mãe, quero sair, eu ter condições de levar, porque muitas vezes você sabe que a gente criar filho sozinha e ser CLT, muitas vezes ele diz, quero ir no rio, quero ir comer um peixe, e tem dias que você não tem dinheiro para satisfazer a vontade dele, então eu decidi, uma coisa que apareceu do nada, que eu sempre pedi a Deus, né? Que Deus colocasse alguma coisa, que me mostrasse alguma coisa para mim poder trabalhar para mim. E uma vez do nada, eu estava com o celular na mão e apareceu o anúncio de ser revendedora. E aquilo me tocou, eu digo, vou com a cara e a coragem, como eu sempre fui, sem ter benefício de nada, porque eu sempre tive que lutar pelas minhas coisas. Não tive pai presente. Isso é uma coisa que me marca muito também, porque nosso pai abandonou a gente ainda era pequenininhos, nunca se interessou de procurar e tipo, a gente sempre teve que lutar por tudo. Então eu nunca tive nada de mão beijada. E até hoje eu agradeço muito a minha mãe, mas até hoje eu tenho que lutar pelas minhas coisas sozinha. E tô aí entrei com a cara e a coragem. E com fé que vai dar certo. Já deu certo, com fé em Deus. Então, meu nome eu sempre digo, meu nome é coragem, garra e fé. Com certeza, eu posso atestar isso porque não conheci Kate hoje, né? Como ela deixou escapar aí, a gente teve essa convivência, não só na nossa juventude, mas também pelo fato de sermos primos. Somos primos pela parte materna, né? Nossas mães são irmãs e a gente dividiu parte da nossa história juntas, graças a Deus. E o que é que Kate está fazendo? Kate está empreendendo e é sobre isso que nós vamos falar, porque Kate se tornou uma mulher empreendedora. Vamos falar do seu projeto de empreendedorismo, porque ela está empreendendo na área de perfumaria, minha gente. Tem alguma coisa para a gente mostrar? Tem, sim. Tem os meus produtos. Olha, gente. Tem produto infantil. Olha, muito bem. Então, Natura, Boticário, Blossom. Estou começando a trabalhar com essas marcas. Estou abrindo a minha loja, Doce Encanto Perfumaria. Que vai ser um sucesso, com certeza. Com Tom Posse. Será um sucesso porque você já sabe, né? Tendo uma mulher arretada, as coisas vão. E eu já peço que vocês sigam a Doce Encanto e que comprem os meus produtos, né, gente? Com certeza. Pronto, gente, propaganda feita, todo mundo procurando ali a Doce Encanto Perfumaria, porque além de produto, você está levando uma história de uma mulher forte e guerreira. Porque a gente já cansou de dizer por aqui, né? Onde tem uma mulher forte e determinada, existe também uma mulher arretada. E é isso, Kate. Nossa conversa hoje se encerra por aqui. Dá vontade de ir o dia inteiro, a tarde toda, porque tem muita coisa para contar. Depois eu volto. Com certeza. Eu queria lhe agradecer por ter dividido a sua história conosco. E eu tenho certeza que você é inspiração, não só para mim, mas para muitas outras mulheres que irão te assistir. Porque não foi por acaso que eu escolhi essa cor hoje. Tá parecendo rosa aí, mas é lilás. A imagem muda um pouquinho quando a gente grava. E é justamente para a gente lembrar do Agosto Lilás, que é o mês que está ali com campanha pelo fim da violência doméstica. Porque desde que nós decidimos não levar desaforo para casa, lutar com as nossas próprias forças, começamos a ser atacadas. Mas você que está nos assistindo, não esqueça da sua essência, do quanto que você é uma mulher arretada e de que você é capaz, assim como a nossa querida superou e vem superando a cada dia o seu espaço. E eu tenho uma frase que rege a minha vida hoje, que eu vi no Instagram, que é: se você tem a oportunidade, arrisque, porque se não dá certo, sua vida vai continuar igual, mas se der certo,
você vai viver o extraordinário. Então eu tenho isso na minha mente, é o que eu deixo, a mensagem que eu deixo, porque nós mulheres temos uma força inimaginável, somos fortes, guerreiras, e a gente consegue tudo que a gente quiser. Muito bem, muito obrigada. E é claro que a gente vai deixar aqui a nossa plaquinha do Mulheres Arretadas como lembrança para você, minha querida. Muito obrigada. Que você Obrigada. Até lá!